Eu sou a professora Annelise e hoje a gente vai entender por que a história faz parte da sua vida e como você pode aprender sem decorar tudo. Por que a gente comemora o 7 de setembro? O que está por trás do Dia da Consciência Negra? Outro exemplo são as notícias e os debates sociais. Muitas das pautas discutidas na imprensa, nas redes sociais, como os direitos civis e os conflitos internacionais, só fazem sentido quando a gente entende o passado. Depois, cultura pop e entretenimento, séries, filmes e até games trazem referências históricas. E entender isso muda muito a forma como você aproveita o conteúdo. E por fim, as ciências e a tecnologia. Você sabia que a Revolução Industrial impactou diretamente no uso do celular que você usa hoje? Percebe que a história ela tem muito mais relação com o nosso presente? Porém, eu sei que muitas vezes você pode ter dificuldade na hora de estudar história e, infelizmente, estudar a história, a própria história em si, ainda está muito ligada com a questão da decoreba, decorar data, decorar séculos, fatos. Mas eu tô aqui pra te dizer que isso não é o mais importante, tá? Então se liga nessas dicas pra você que tem dificuldade em estudar história. Primeiro, entenda o contexto histórico, não só os fatos. Mas Anne, o que é contexto histórico? Eu já te falo. O contexto histórico, ele significa um conjunto de circunstâncias que cercam um evento, que cercam um personagem em um período da história. O contexto pode incluir fatores políticos, sociais, econômicos e culturais e até ambientais, que ajudam a explicar o porquê e como algo aconteceu. Então, ao invés de você focar só na independência do Brasil, é legal você se perguntar o que levou à independência, quais foram as suas consequências. Uma segunda dica é relacionar o passado com o presente. O que o acontecimento de 100 anos atrás tem a ver com a sua realidade hoje? Por exemplo, atualmente nós mulheres podemos votar e se candidatar a cargos da política, mas será que sempre foi assim? Isso vai tornar o seu estudo muito mais interessante. Em terceiro lugar, use técnicas visuais. Mapa mental, linha do tempo, tudo isso ajuda a visualizar os fatos de forma mais clara, especialmente quando você pensa em contexto, desdobramento, o que um fato teve influência em outro fato. A história, ela vai além dos livros, ela alimenta o imaginário. Fascínio por épocas passadas, por exemplo, como era viver na pré-história? Os cavaleiros medievais eram como nos filmes? Não só como uma curiosidade em si, sabe? Mas de você entender como que os seres humanos viviam, como que eles sobreviviam e quais eram os seus costumes, nos fazem entender hoje muito mais a respeito do nosso dia a dia atualmente. E eu vou te trazer aqui mais argumentos para você entender como a história é importante. A história ela não é só um conto do passado, mas uma forma de entender a transformação do pensamento, das sociedades e das tecnologias. Muito do que você acha que sempre foi assim na sua vida atualmente, na verdade tem relação com eventos do passado que permanecem no presente ou que tiveram fortes mudanças para chegar até aqui. Eu vou te dar um exemplo para ficar mais fácil. Até pouco mais de 100 anos, as crianças e adolescentes trabalhavam mais de 12 horas por dia no Brasil. E não tinha um documento, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que existe hoje, e que definia os direitos das crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, que deviam ter proteção do Estado, da família e da sociedade. Imagina só, esse documento tem só 35 anos. Isso significa que muitas das pessoas mais velhas que você conhece viveram no Brasil onde as crianças e adolescentes não eram considerados sujeitos de direito. Mas vamos lá, eu te disse que eu ia dar algumas dicas sobre como aprender e sobre como gostar de história. Dá uma chance para a matéria, explorando alguns temas que te interessam. Pode ser música, futebol, moda ou qualquer outro tema. Afinal, a história é uma ciência que estuda o ser humano no passado e as suas ações no passado. Isso significa que tudo que o ser humano deixou de vestígio é fonte de estudo e pesquisa. Outra dica é usar podcasts, filmes e documentários como aliado no aprendizado. Documentários com depoimentos, imagens, documentos históricos de determinadas épocas, elas facilitam na hora de estudar e elas deixam um conteúdo menos abstrato, sabe? Os filmes, eles podem te aproximar dos eventos históricos e os podcasts te dão um aprofundamento sobre o estudo. Se você tem dificuldade, tenta conectar aí os temas históricos com o que você já gosta, por exemplo, um jogo, um anime, uma música. E lembra, não é decorar, mas entender os processos históricos de determinados eventos.
Aproveita também que aqui no YouTube Edu tem várias videoaulas minhas para te ajudar e videoaulas de outros colegas, então confere a playlist do canal e me conta nos comentários qual que é o tema histórico que mais te interessa. Até mais!